eu estava andando e algo me chamou a atenção em um carro. Quantos já viram aqueles adesivos que dizem Deus é fiel? Às vezes parece tão comum você ver isso num carro. E eu comecei a me perguntar, Deus é fiel? Sim, Ele é. Mas e nós? Porque Deus ser fiel faz parte do caráter dele, de quem Ele é. Ele não muda, Ele não sofre nenhuma variação. Mas e nós? A palavra diz que em Jeremias 1:12 que Deus vela sobre a sua palavra. Independente do que aconteça, do que tiver que acontecer, Ele faz aquilo acontecer. Ele não muda. Mas será que nós temos desfrutado de toda a fidelidade dEle? Porque Ele ser fiel, Ele vai fazer as coisas acontecer. Mas provarmos da fidelidade dEle depende de nós. Não dEle. Muito mais de nós. E eu comecei a procurar o significado da palavra fidelidade. E diz assim: a atitude de quem é fiel, que tem um compromisso com aquilo que assume. É uma das características daquele que é leal, que é confiável, honesto e verdadeiro. Ter fidelidade é uma expressão usada para nominar aquilo que tem constância. E eu comecei a ver em alguns parâmetros com relação a casamento. Hoje nós temos como uma aliança, o casamento, como algo eterno, que você assume algumas responsabilidades e você diz algumas coisas, como, por exemplo, você diz, até a morte os separe. E se nós pegarmos, infelizmente, casamentos antigos com novos casamentos, é uma perseverança. Porque nós vemos que algumas coisas estão tão rápidas que desistimos fáceis demais. Por exemplo, divorciar diante de um casamento. Não gostei disso, não é essa pessoa, pronto, as pessoas estão largando de lado. Não está tendo a constância. E por um tempo, em uma determinada fase, eu cheguei para minha mãe e eu até perguntei, porque eu estava diante de algumas situações. Como diretor, às vezes você se depara com algumas coisas que você não viveu. E você pergunta para as pessoas mais maduras como você pode fazer. E é para isso que nós temos pessoas na nossa vida como referenciais. Os líderes são nossos referenciais. Pessoas mais experientes são referenciais para nós, para nos ajudar. Não simplesmente para um enfeite, mas para acrescentar nas nossas vidas. E eu estava diante de uma determinada situação e eu perguntei para minha mãe. Eu disse, mãe, tu nunca pensou em se separar? Porque eu vi algumas situações e minha mãe disse, já fazem mais de 25 anos que eles são casados, minha mãe disse, algumas vezes dá vontade de você deixar de lado. Mas eu decidi ser fiel. Eu decidi ter para a minha vida inteira. Então eu abro mão de algumas coisas para que aquilo aconteça. Mas nós estamos vivendo uma geração em que ninguém quer abrir mão de nada, não. Queremos os benefícios, mas não queremos fazer. Seguir o caminho para termos aquilo. E a fidelidade de Deus é assim para as nossas vidas. Está tudo disponível. Mas cabe a nós fazermos acontecer nas nossas vidas. E um versículo que me chamou muita atenção está em Eclesiastes 7:8, que diz: o fim das coisas é melhor que seu início, e o paciente é melhor que o orgulhoso. E parece uma loucura, né? O final ser melhor que o início em algumas coisas. E Deus começou a trabalhar algumas coisas no meu coração com relação a esse versículo. Porque muitas vezes, para começar, por mais que tenha alguns desgastes, por mais que às vezes é difícil, porque o novo assusta. Quem não se assusta quando uma coisa sai fora da sua rotina e você diz, e agora, o que eu faço? Mas mesmo assim, tem aquele gostinho de ser algo novo. Às vezes uma empolgação, querer descobrir. E aí, quando você começa a viver aquilo, por mais que você não saiba, você tem o Espírito Santo dentro de você para te ajudar, e ainda você vai. Mas quando diz melhor é o fim, por quê? Você só vai chegar no fim se você tiver a constância. Se você for fiel. Se você não desistir. Se você não retroceder. Só vai ter esse caminho. E para você chegar ao fim, você precisa ter o início e o meio você prosseguir. Às vezes nós começamos algumas coisas
E quando chega no meio, é como se a gente dissesse, não dou conta. Ou, é muito difícil. Ai, é melhor deixar para lá. Só que se nós não avançarmos isso, não formos fiéis nesse momento, não formos constantes, nós nunca vamos saber como será o fim daquilo. E nós vivemos uma era em que está muito fácil desistir das coisas. Qualquer coisinha, deixe para lá. Às vezes eu vejo eletrodomésticos. A minha mãe tem uma batedeira. É uma Arno. Oxe, é uma Arno. O meu sotaque é diferente, né? É uma Arno marrom. E tem anos. Mas quando você compra um eletrodoméstico agora, dependendo do que você compra, não dura um ano. Tudo começou a se adaptar a uma geração. Quanto nós não temos que se adaptar ao hoje, mas o que a palavra diz. Não é o que nós estamos vivendo hoje que vai determinar, que determina o que é o que nós vivemos hoje que determina o nosso futuro, o que nós vamos viver amanhã. Mas se nós pegarmos o nosso referencial do mundo, nós não vamos chegar onde Deus tem para as nossas vidas. Nós não vamos viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E às vezes retroceder até parece bom. Às vezes largar alguma coisa até parece bom. É como se você se livrasse de algo e dissesse, não, assim tá bom. Mas não tá. Porque você nunca vai saber o resultado daquilo que Deus tem para a sua vida. É algo passageiro. Você desistir hoje porque, mas fulano não pensa como eu. Não, mas fulano não me entende. Não, eu não quero que seja desse jeito. Eu não preciso passar por isso. Isso está muito desconfortável. Se nós pensarmos assim e fizermos assim, nós nunca vamos saber, de fato, o que Deus tem para as nossas vidas. E nem provarmos de toda a fidelidade dEle, de todo o cuidado dEle. Porque são nesses momentos em que nós desfrutamos da fidelidade de Deus e que nós podemos provar. Cabe a nós decidirmos o que queremos. Às vezes eu conversando com os alunos do Rema, eu digo para eles, nós temos duas opções. Nós temos a oportunidade e a decisão. E a oportunidade, ela depende de outras pessoas, de um lugar, de uma situação. Mas a decisão, ela cabe a nós. Como uma criança. Quando ela quer andar, por mais que os pais queiram que ela ande, é uma decisão dela. É a natureza dela. Ela vai levantar e ela vai andar. Mas ela que precisa decidir, pronto, eu quero caminhar agora. Eu quero dar os meus primeiros passos. Por mais que os pais queiram, por mais que os pais desejem, eles não podem fazer isso pelos filhos. Você não pode dizer para o seu filho, você pode dizer, eu quero que você ande. Mas se ele não se levantar, ele não vai. Nós fomos crianças um dia e precisamos dar os primeiros passos. E no começo não era confortável. Eu não me lembro, eu acho que você também não se lembra dos seus primeiros tombos, mas os pais contam. E às vezes você começou a caminhar e você caiu. Mas você parou de tentar. Você desistiu. Era a sua natureza. Era a nossa natureza. E às vezes você andava, caía, chorava, mas daqui a pouco você tentava de novo. E a criança persevera. Nós perseveramos. A perseverança é algo que está dentro de nós. Só que tem uma diferença entre a criança, a nossa fase de criança e a nossa fase de adulto. Que a criança não fica olhando para as pessoas que estão à volta dela. Ela não fica se importando com as pessoas que estão à volta. Ela quer andar. Ela quer. É a natureza, eu vou fazer acontecer. E nós sabemos o que temos que fazer. Deus compartilhou coisas ao nosso coração. Ele disse o que nós temos para onde nós temos que ir, mas muitas vezes nós ficamos pensando, o que fulano vai achar? O que fulano vai pensar? E se fulano criticar? E aí acabamos nos importando com o que as pessoas estão pensando e deixamos de nos importar com o que Deus tem pensado. Com o que Ele quer que façamos. Desistimos fácil demais. Palavras que às vezes não têm peso. Como, por exemplo, eu acho que para o pastor é mais fácil ouvir, às vezes, pode contar comigo.
E quando chega numa determinada fase, você está esperando aquela pessoa, e cadê aquela pessoa? Quando nós dizemos, pode contar comigo, nós soltamos uma palavra que nós não determinamos o dia, a hora e nem o tempo. Você deu a sua palavra. Você não determinou o tempo. Então precisamos pensar o que estamos falando. E sermos fiéis a nós mesmos. Ao que nós temos dito, ao que nós temos falado, o que temos assumido. Já pensou se todo mundo quiser desistir? Somos referenciais para uma geração que, infelizmente, não está tendo um referencial de caráter, de lealdade, de fidelidade. E não é só na questão eu não traio, eu não minto, mas de fazer acontecer. De assumir, tem uma expressão que eu ouvia muito, acho que era Gilson que dizia, pode dar sangue na canela, mas eu vou fazer acontecer. Por pessoas, por vidas, por Ele. Para podermos provarmos e chegarmos a um nível que ainda não sabemos. Não temos como pular fases. Nenhuma criança começa correndo. Ela começa caminhando. E tendo sempre um auxílio do pai, de alguém que vai estar ali sustentando, do seu líder, da segurança. Às vezes, eu vejo algumas amigas e você vê que elas ficam assim, agachadas, dizendo, pode vir que eu estou aqui. Muitas vezes os nossos líderes fazem isso com a gente. Pode vir que eu estou aqui. Você consegue. Vamos, dá certo. E às vezes a gente chora mesmo. Às vezes a gente pensa. Mas o que vale é a nossa decisão. De decidir acertar. De decidir avançar, de querer provar, de querer viver. Às vezes eu pego alguns contextos de coisas que eu vivi. Às vezes é tão fácil você ser fiel, como se a gente pudesse ser, por exemplo, somente por um ano. Pronto, esse ano eu vou ser fiel, mas no próximo ano como se a gente não precisasse. Não tem como. Nós temos que ser fiéis em todo o tempo, em todos os anos. E eu começo a ver que, às vezes, uma coisa que tem um curto tempo, a gente se empenha bastante. Porque a gente já começa a ver, eita, quando chegar em tal época, isso acabou. Mas tem coisas nas nossas vidas que não têm um prazo. Elas são eternas. E nós precisamos ser fiéis, independente se aquilo já tem um tempo determinado para acabar ou não. Sabendo que, independente de qualquer coisa, Ele está conosco. Ele tem cuidado, Ele tem guardado, Ele é o maior interessado em nos ver vivendo coisas, em compartilhar coisas conosco. Às vezes algumas pessoas dizem, mas por que eu não tenho vivido isso? Por que eu não tenho provado disso? Eu te garanto que não é porque Deus não quis. Porque essa responsabilidade é nossa. De decidirmos, eu quero isso, eu quero viver isso, eu quero estar em tal posição, em tal lugar. E não somente dentro da igreja, mas no nosso trabalho. Às vezes eu vejo pessoas tão fiéis dentro do trabalho e tão descomprometidas dentro da igreja, ou tão comprometidas dentro da igreja e tão infiéis lá fora. Quando você assume uma responsabilidade, por exemplo, no seu emprego, você decidiu trabalhar, decidiu estar naquele lugar, então você decidiu cumprir com os horários, cumprir com as tarefas, fazer o seu melhor, sabendo que o que você fizer lá vai refletir na vida de outras pessoas. Na sua faculdade, quando você decide estudar, você decidiu o seu melhor. Você não está ali para passar tempo. Mas você está ali para fazer o seu melhor. Quando você entrou no Rema, você decidiu fazer um centro de treinamento. Então você aceitou o regulamento. Você aceitou tudo que a escola proporciona. E você decide ser o melhor. Não pelos outros. Por você. Por Deus. Pelos seus líderes.
Porque uma pessoa fiel você quer ter perto. Você quer ter uma pessoa de caráter. Uma pessoa que você possa confiar. Que você possa fazer algo e deixar para ela e saber, pronto, ela vai dar conta do recado. Eu posso descansar. Você entrega os seus filhos para uma pessoa imprudente? Jamais. Mas você entregaria para uma pessoa responsável? Para uma pessoa que não mente, que não falha? Para uma pessoa de caráter? São essas coisas que as pessoas estão precisando da gente. Lá fora. Pessoas que elas podem confiar. Pessoas que elas podem compartilhar coisas e saber que estão seguras. Que daqui a pouco não vai estar todo mundo sabendo. Que daqui a pouco o nome dela não vai estar no meio de uma fofoca. Eu acho que aqui não acontece, mas lá em BH é assim. A gente vê pessoas sedentas por pessoas de caráter. Os pais serem referenciais para filhos. Assim como os nossos líderes são referenciais para as nossas vidas, nós somos referenciais para uma geração, para os liderados, para os filhos. Às vezes você olha uma criança e você diz, meu Deus, tão pequeno e fazendo desse jeito. Mas é muito difícil você cobrar de uma criança quando a responsabilidade são dos adultos. Quando está sobre nós, fazemos a diferença. Quando você ensina, você pode cobrar. Mas quando não ensina, como é que você faz? E você vê jovens hoje totalmente assim, eu não sou tão nova, mas também não sou tão velha. Mas eu pego, às vezes, coisas da minha adolescência que eu digo, isso não era assim. E hoje eu vejo uma coisa tão moderna, que o mundo começou a encaixar num contexto que não é para ser. Você vê pessoas dizendo coisas, mas não cumprindo. Como se fossem palavras jogadas ao vento. E nós sabemos que as nossas palavras têm poderes. Nós sabemos que não são apenas palavras. E nós temos que fazer essa diferença e fazer com que o que nós temos dentro de nós chegue para as outras pessoas, para que elas vivam na mesma intensidade. Nós temos que fazer, como diz, nós somos as pessoas nós somos o espelho das outras pessoas. Não para nos amostrarmos, mas para elas saberem que é possível. Que tem uma vida muito melhor do que elas estão vivendo. Mas não é somente dentro da igreja. É no nosso dia a dia. É no mercado quando você vê uma coisa que não te agrada e você não agir pela sua própria alma. De chegar e dizer, querer brigar com a moça do caixa, com a fila da padaria que não está te agradando. Quando já chegaram no mercado e viram pessoas brigando em fila porque estava muito grande? Eu já vi isso e eu fiquei com vergonha de ter visto. Ou quando você está numa fila e o povo começa a falar, mas que demora, não tem ninguém para atender não. E de repente você fica, realmente, não. É você se calar ou dizer para a pessoa, calma que vai dar tudo certo. Você dá uma palavra de ânimo, não uma palavra de apoio para aquilo que já está tudo errado. É você chegar num caixa e dizer para a pessoa, bom dia. Nos importarmos com os outros. Às vezes nós ficamos com vergonha de dizer um bom dia. Mas eu tenho vergonha de dizer isso. Mas quando nós fazemos um teste de chegar num caixa, num determinado lugar, que aquela pessoa está com aquela cara séria, brava. Porque em BH, às vezes, eu vejo isso. Eu não sei se aqui tem. Mas de você chegar num determinado lugar e a atendente está super séria. E você dá um bom dia e aquela pessoa sorri para você. Você dizer, seja abençoado. Para uma pessoa que nunca teve acesso à palavra, que nem sabe, aquela pessoa abrir um sorriso. E você às vezes nem entender, mas você pode ter feito toda a diferença na vida daquela pessoa. Provarmos para nós e darmos para os outros. Sermos molhados e molharmos os outros. Não simplesmente para nós, mas por Ele, para as outras pessoas, para o que Deus tem confiado nas nossas mãos,
nas nossas vidas. Pode ser que não seja assumir um ministério, mas pode ser dentro da sua casa. Você facilitar os afazeres dentro da sua casa. O marido facilitar os afazeres da esposa. A esposa facilitar os afazeres do esposo. Dos filhos. Você não sabe exatamente qual vai ser a profissão que o seu filho vai escolher amanhã. Orientamos, mas não temos como definir. Não, você vai ser exatamente isso. Mas criamos a estrutura desde novos. Fazemos o nosso melhor com aquilo que temos. Com aquilo que Deus confiou nas nossas mãos. Independente do que seja, de quem seja. Independente se a pessoa é tranquila ou não. Mas fazemos sempre o melhor. Ensinarmos, dedicarmos, sermos constantes, honestos. Não temos 2 pesos e 2 medidas. Não falamos isso hoje e amanhã não. Não nos cansarmos tão rápidos e queremos desistir por qualquer coisa. Às vezes a gente olha e diz, mas Abraão viveu isso. Os grandes homens da galeria viveram isso. Mas eles tiveram que perseverar. A fé existe perseverança. E às vezes você vê uma coisa que parece tão assim que você diz naquele momento, não, eu quero desistir. Está difícil demais. Fulano é complicado demais. Isso é difícil demais. E aí, quando passa aquela situação, você olha para trás e você diz, eita, era só isso? Mas já pensou se tivesse desistido? Não teria provado e não teria vivido. Tem coisas que parecem tão grandes imediatamente, que a gente fica tão focado naquilo e se esquece do que Deus já colocou no nosso coração. Às vezes eu olho e digo, tem coisas que eu passei, eu digo, meu Deus, se fosse fácil eu nem teria, não teria graça. Eu digo graça às vezes de ser divertido. Porque tem coisas que você passa e você diz, valeu a pena, porque você tirou daquilo alguma coisa. E somos nós que também determinamos como vamos passar por uma determinada situação. Se queremos passar murmurando, chorando, se lamentando, ou se vamos começar a dar gargalhadas e começar a declarar a palavra e dizer, eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu não sou dos que retrocedem, mas daqueles que avançam. Eu vou viver o que você tem para a minha vida. Somos nós quem decidimos. A palavra está disponível. Deus já disse. Mas a decisão de posicionarmos somos nós. E o que Deus tinha colocado no meu coração era exatamente isso. Sobre provarmos da fidelidade dele em tudo. Na totalidade. Não só um pouco. Não só por um período. Mas em tudo. Tem muito mais. Não é uma porção, uma gota. Como de um remédio que às vezes você faz um conta-gotas. Não, não é isso. É o frasco inteiro. É tudo. Não é só numa área da nossa vida. Mas é em tudo. É abrirmos a nossa boca e começarmos a chamar à existência o que nós queremos. É decidirmos o que vamos viver. O que eu quero? Pronto, Deus confiou para mim. Esse grupo. Eu vou fazer o meu melhor por esse grupo. Eu vou dar a minha vida por esse grupo. Mas é desse jeito. Não, não é o que estão pensando. Não é o que você está vendo. É o que Deus colocou no seu coração. É o que o seu líder colocou no seu coração. Não existe, acho que, coisa melhor para um líder do que ver os seus liderados avançando. De você olhar e você dizer, valeu a pena. Independente de quantas pessoas, de onde seja. Mas é você fazer o seu melhor. É você empenhar a sua vida. É você dizer para o seu cansaço, eu estou cansada. Mas a alegria do Senhor é a minha força. Eu vou para cima e eu vou fazer acontecer. Eu não desisto, eu não abro mão dessa pessoa. Às vezes pessoas saem porque nós abrimos. Não.
eu vou segurar. Eu vou injetar nele fé. Eu vou injetar a palavra nele e ele vai até o final. E eu vou atuando. Não desistimos por qualquer coisa. Não sermos firmes hoje e amanhã, cansei. Não ficarmos mais no eu acho, mas no sim, no não. Não sofremos variação. Pronto, a visão é essa. O que o meu pastor passou para mim é isso. Pois eu vou fazer acontecer. Por Deus e por honrar a vida dele. Por saber o que ele tem feito. Eu quero ser a mão do meu pastor. Eu quero ser os braços dele. Para abraçar as outras pessoas. Para cuidar das outras pessoas. Para fazer a diferença na vida das outras pessoas. E você vai ser o espelho do seu pastor. Você vai ser o referencial para aquelas pessoas. E às vezes você diz, mas eu sou novo demais. Ou eu sou velho demais. Não. Você é exatamente quem Deus precisa. Você tem exatamente a idade que Deus precisa. O conhecimento que Deus precisa. Você tem o coração que Deus precisa para fazer as coisas acontecerem na vida de outros. Às vezes eu já me peguei pensando nisso e eu dizia... Foi bem recente, eu dizia... Antes eu dizia, pai, eu sou nova demais. Aí, há um tempo atrás, eu comecei a pensar, eita, fiquei velha demais para isso. E aí, Deus começou a ministrar o meu coração e ele disse, isso é uma mentira de Satanás sobre a sua vida. Para você se distrair. Para você ficar com medo. Para você ficar acuada diante daquilo. E às vezes você olha e você diz, eu não sei fazer. Mas nós temos um ajudador dentro de nós. Nós temos as habilidades que nós precisamos. Só basta abrirmos a nossa boca e dizer, pai, eu não sei fazer, mas eu sei que o Espírito Santo pode me ajudar. E eu vou fazer. Eu sou exatamente quem você queria que eu fosse para esse tempo. Para essa estação. E eu sei que vai chegar um tempo em que eu vou viver outras coisas. Mas primeiro eu preciso passar por isso. Primeiro eu preciso viver isso. Para quando chegar lá eu estar pronta para aquilo. A gente costuma dizer no Rema que tempo de treinamento não é tempo perdido. E sabe que isso não é apenas uma frase? Em todas as áreas da nossa vida, um tempo de treinamento não é tempo perdido. Pode ser numa faxina. Para lavar um chão. Não, mas isso é muito ruim. Não, você vai precisar disso mais tarde. Para quê? Não sei. Mas para alguma coisa você vai precisar. Pode ser que você precise saber para um dia cobrar. Como é que você vai cobrar uma coisa que você nunca fez, num sentido de saber se aquilo está bom ou não está? Tem coisas que aos nossos olhos parecem desnecessárias, mas não são. São essenciais para as nossas vidas. Porque nós conseguimos ver, às vezes, só o que está na nossa frente. Mas Ele já tem uma visão panorâmica de tudo que nós vamos viver. E Deus sabe exatamente o que tem para as nossas vidas. O que precisamos, em qual área precisamos. Às vezes nós olhamos algumas coisas, às vezes o pastor pode fazer uma correção e a gente acha, nossa, mas ele está sendo tão duro nisso. Mas é porque é necessário. Para que quando chegamos lá na frente não desistimos por qualquer coisa. Mas por que comigo é assim, com fulano não é? A gente até ouviu na conferência, porque se trata uma pessoa às vezes de um jeito, um dos ministros falou sobre isso. Por que você cobra de mim desse jeito e de fulano você é tão tranquilo? Você não cobra na mesma intensidade. Porque você aguenta e o outro não. Porque para o que Deus tem para a sua vida é necessário que seja desse jeito. Eu era muito de perguntar por quê. Tinha que me dizer o porquê disso. Por que tem que ser assim? Mas por que tem que fazer desse jeito? Por que eu e fulano não? E Deus levantou uma pessoa exatamente para me tratar nessa área. Da qual eu não precisava saber o porquê. Eu simplesmente tinha que obedecer e fazer. E depois de alguns anos eu comecei a entender o porquê daquilo.
o porquê tinha que ser daquele jeito. E eu comecei a ver coisas que, se eu não tivesse me submetido, me colocado à disposição, às vezes eu não teria conseguido fazer algumas coisas que eu precisava. Às vezes eu não teria firmeza em algumas coisas que eram necessárias para a minha vida. Então não fique questionando o porquê. Por que comigo é assim, com fulano não? Por que eu tenho que fazer assim e fulano não? Amado, simplesmente faça. Mas não faça de qualquer jeito. Faça com amor, com dedicação, com excelência. Faça o seu melhor. Faça como se você só tivesse aquela oportunidade, como se aquilo só fosse possível fazer naquele dia e você não tivesse mais nenhum dia para fazer. Faça o seu melhor. Seja fiel no que Deus tem confiado a você. E se desafie a cada dia mais. Provar e viver coisas novas que Deus já preparou. Não estamos aqui para passar uma temporada de um tempo sem usufruir de todas as coisas. Nós estamos aqui para usufruirmos daquilo que Deus já liberou sobre as nossas vidas. O que está escrito na palavra não é para as outras pessoas, para quem está no mundo ou somente para quem ainda, para a geração que está vindo. Não, é para todos nós. Já está disponível. Precisamos viver muito mais do que já temos vivido. Amém?